Hoje eu fui buscar uma passagem bíblica para a gente fazer um link, uma conexão com essa questão das eleições. Olha, assim como na vida, na espiritualidade e em se tratando de campanha eleitoral, tudo é muito parecido e nunca uma frase fez tanto sentido, tanta conexão com isso. Está lá em Mateus 22:14, quando Jesus fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. No contexto daquela passagem bíblica, Jesus está contando a respeito do casamento do filho do rei e que o rei mandou convidar muita gente da comunidade, da sociedade, a turma ali, né, que era da elite, enfim, e quando chega na hora do casamento não foi ninguém. O salão estava vazio. Então o rei, indignado, chateado, manda que os seus serviçais convidem as pessoas que estão nas ruas, os sem teto, os sem abrigo, o pessoal que estava por ali, enfim, né? Gente que não seria normalmente convidada, mas como não foi ninguém da sociedade, optou-se por chamar quem tivesse muito afim de ir para a festa. E esse povo foi. Logicamente que foi dito que era um casamento. E aí, quem não estava vestido adequadamente não entrou. E Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim como na vida, assim como na espiritualidade, assim como nas eleições, muitos são chamados, mas nem todo mundo entra, nem todo mundo é eleito. Bom, vamos lá. Na vida, nós somos milhões de espermatozoides, mas apenas alguns nascem. Quase sempre, regra, um nasce, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Né? Eu já vi notícias de nascimento de sextuplos. Né? Então, até seis já nasceram. É um milagre da vida, é que no meio dos muitos espermatozoides chamados, poucos foram escolhidos. Assim também é no caso da igreja. Você vai para uma sinagoga, você vai para um culto, e ali naquela hora do chamamento, para alguém aceitar aquela fé, aquela religião, aquela crença, todo mundo é chamado, mas poucos vão, poucos aceitam. Assim também nas eleições. Nós somos milhões de eleitores e a democracia preconiza, diz isso, né, que quem vota pode ser votado, e nós somos milhões de eleitores, mas poucos são os que se candidatam. Melhor ainda, né, nós somos milhões de eleitores que elegemos dezenas de governadores, elegemos centenas de deputados, elegemos algumas centenas de senadores e milhares de vereadores e prefeitos pelo Brasil afora, mas poucos são os que se aventuram, os que entram, os que desejam, os que querem ser candidatos. Eu vivo numa cidade, por exemplo, que são 15 vereadores. Nas últimas eleições foi algo em torno de 500 candidatos. 500 candidatos. Só 15 foram eleitos. E assim são em cidades que têm 9 vereadores, dezenas se candidatam, cidades que têm 11 vereadores, têm 15, 17, 21, 50 vereadores, centenas se candidatam, mas poucos são eleitos. Alguns nem passam pelo crivo, pelo filtro da convenção, mas muitos são chamados e poucos os escolhidos. E você, está preparado? Se credencia? Aceitaria o convite, o chamamento? Porque essa passagem bíblica ela é muito a respeito da disposição, da boa vontade, de quem quer atender esse chamamento. O chamado para você ajudar a resolver os problemas da sua cidade, contribuir para a melhoria da sua comunidade, está aí. Todo mundo está sendo convocado para as eleições que se aproximam. Muitos são chamados, mas poucos se disponibilizam e poucos são escolhidos. Pense nisso. Se estiver afim, se tiver boa vontade, se tiver disposição, entre em contato com a gente e vamos ajudar você a ter ferramentas adequadas, credenciais adequadas, preparo adequado para entrar nesse game, nessa luta, nesse jogo, nessa aventura de fazer com que sua cidade melhore através da sua cidadania. Eleições 2024 batendo as portas e a gente não pode ficar de fora.